Para começar a mostrar um pouco mais das nossas rotas, fomos até a comunidade do Cumbe para conhecermos o museu, que é mantido pela Associação de Moradores. O local, que possui estrutura de barro e madeira, já existe no espaço desde 2008. A professora e diretora da escola da comunidade, Manuela Gonzaga, está como presidenta e ela mesma fez questão de nos recepcionar e apresentar o museu, que recebe visitas principalmente de estudantes e turistas. Estamos no Museu Arqueológico Comunitário do Cumbe Canavieira. Esse museu ele foi construído a partir de uma medida compensatória, aos danos ambientais causados na localidade de Cumbe Canavieira na época da instalação do parque eólico, e foi encontrado um acervo arqueológico no Campo de Dunas, e a empresa foi obrigada a construir esse equipamento para poder colocar as peças que foram retiradas do Campo de Dunas. Então, hoje nós estamos com o museu em funcionamento, na responsabilidade da Associação de Moradores do Cumbe Canavieira. Nós temos um acervo federal catalogado, registrado, aqui dentro do próprio museu, onde nós dispomos de mais de 40 mil peças. Deixando um pouco do contexto histórico de lado, chegou a hora de ver o que o local abriga. Um dos primeiros espaços aqui que o visitante é indicado no museu, que está localizado aqui na comunidade do Cumbe, é exatamente essa sala, onde a Manuela vai nos explicar agora um pouco porque é que nós temos o acervo arqueológico, que eu acho que é um dos primeiros espaços onde todo mundo já vem para poder entender um pouco, não é isso? Exatamente. Como o museu é comunitário, nós temos aqui a parte principal, que é a parte da exposição, onde nós temos aqui o mostruário do acervo, um pouco do acervo arqueológico que nós dispomos aqui na nossa reserva técnica, tá certo? Então é a primeira parte que a gente mostra para quem aqui vem. Tá certo? Logo mais a gente vai ter vai mostrar aqui para vocês também a parte do acervo vivo, que também faz parte do nosso museu. Quem conhece a comunidade do Cumbe Canavieira sabe que nós dispomos de um artesanato riquíssimo, que é o artesanato de coco, onde nós temos diversos artesãos aqui. E aqui também foi destaque em produção de uma bebida típica brasileira. Uma das curiosidades, eu acho que muita gente não sabe, que aqui no Cumbe também já foi uma terra, um local onde foi desenvolvido por muito tempo a cachaça, Inclusive o nome Cumbe significa cachaça, Então aqui produzia a melhor cachaça do estado do Ceará. E aqui no nosso mostruário nós dispomos também de um rótulo da cachaça fabricada aqui, que era do Coronel José Correia Lima. Além da cachaça, já tivemos algo a mais de destaque, está contextualizado em um acervo. Outra curiosidade aqui também importante é essa aquarela, certo? Que ela foi registrada na Comissão Científica das Borboletas entre 1859 e 1861. Então foi o primeiro moinho de ventos registrado nessa exposição aqui no Cumbe. Bom, e por essa parte do museu, a gente pode observar várias cadeiras, de salas de aula, e aqui nós temos, inclusive, até um birô. E nós temos uma escola aqui na comunidade do Cumbe, que é o Raimundo Silvério, e tem uma explicação bem óbvia porque é que esses materiais estão todos aqui, hein? Então, bom dia, pessoal. A ideia, quando foi construído esse museu, de ser um museu comunitário, seria que a comunidade funcionasse aqui dentro, com o artesanato, com suas vivências. Então, algumas salas de aula funcionam aqui dentro, a biblioteca da escola funciona aqui dentro, até para que a comunidade tenha acesso, a esse grupo de estudo. E os alunos estão aqui justamente para trabalhar o pertencimento desse prédio, com a comunidade, para que eles valorizem isso futuramente. Isso aqui está vazio porque eles estão de férias. Exatamente, estão de férias, retornam dia 1º, se Deus quiser. A nossa equipe também subiu para conferir uma das maiores atratividades do espaço. Bom, e aqui nessa parte do museu, que a gente pode ter essa vista toda panorâmica, a gente pode observar tudo daqui, basicamente da comunidade. A gente pode observar ali a escola Raimundo Silvério, que está sendo inclusive até construída do zero. A gente virando mais para cá, a gente pode observar ali, uma quadra, ali também outros pontos que são apreciados por muitos visitantes aqui do local, e daqui dá pra gente ver basicamente tudo. Vegetação, a Igreja Senhor do Bonfim, que é uma das igrejas mais antigas das localidades do Aracati, a Cagesse também está seguindo aquele ponto, a vegetação de manguezal, os coqueiros, todas as residências dos moradores. Então é uma vista realmente privilegiada, e quando a maré está cheia a gente consegue visualizar até uma parte do Rio Jaguaribe. Por conta da estrutura, o local possui algumas regras que precisam ser respeitadas pelos visitantes.
Aqui sobe de 10 em 10 pessoas por conta da capacidade de peso, né, e segurança do pessoal, mas é a parte mais esperada da visitação. Daqui vocês vão ter uma vista de toda a geografia da comunidade, tá certo? Então vocês vão ver os diversos ecossistemas daqui de cima, tá certo? E aí vão ter uma noção, uma visão das atividades que a comunidade desenvolve, da vegetação, do campo de dunas. Bom, e para a gente concluir, estou aqui com inúmeros colaboradores que são da comunidade, todas são educadoras, né, junto também com a própria Manuela. E todo mundo aqui contribui, todo mundo aqui ajuda a poder manter isso aqui de pé, para receber visitações. Inclusive, isso aqui está aberto até para receber ajudas, né, de ONG, de algumas organizações. Isso. Então, minha gratidão a essa equipe aqui, que é a equipe que ajuda na conservação, na manutenção, na limpeza desse prédio, isso diariamente, né? É importante a gente reconhecer esse trabalho voluntário delas. Para falar para a gente com relação às visitações, né, como é que as pessoas podem fazer para agendar horário de funcionamento, tudo. Nós já recebemos diversas escolas municipais do Aracati e ficamos imensamente felizes, né, com a visitação dos alunos aqui, de conhecer o potencial desse prédio, a riqueza de história que aqui tem. Então fiquem abertos para quem quiser. Tem a página no Instagram, a MCC, onde lá tem um contato para agendar visitas. As visitas estão por agendamento, de segunda a sábado. Então qualquer pessoa, qualquer escola, qualquer instituição que queira aqui vir fazer uma visita e conhecer, estamos de braços abertos para receber. A gente parabeniza, né, e agradece vocês por toda a visitação e por todo esse trabalho aqui, vivo. Nós que agradecemos. Bom dia. Continuando as nossas visitas, voltamos ao centro da cidade e fomos até o casarão que carrega mais de 200 anos de história. O local, que já foi casa de Barão de Messejana, Coronel Alexandrino e do bisavô de Gustavo Barroso, havia sido comprado e cedido à CDL no ano de 2000. Porém, depois de ter passado por tanto tempo desocupado, a gestão atual do governo Bismarck decidiu criar o Espaço das Artes em 2020. O local também funciona a Secretaria de Cultura e Turismo do município. E entrando aqui no Espaço das Artes, exatamente na casa, no casarão, nós estamos aqui com a guia de turismo, a Uênia Bernardo, ela que também é monitora do espaço, e aqui é um dos primeiros locais onde as pessoas visitam. Inclusive a gente pode observar vários quadros do artista plástico aracatiense, o Jorge Braga. Isso. A gente está recebendo uma exposição desde a Feira Literária de Aracati, né? Essa exposição é o Aracati Histórico, do Jorge Braga, e lá embaixo nós também temos o Aracati Histórico em mosaico e também a Areia Colorida, né, do artista Paulo Sérgio. Aqui nós temos também um boneco que é do mestre Hélio Santos. A gente sempre vê cotidianamente no carnaval. Exatamente. Também tem a exposição sobre a Labis e o Greza Brialas, que é sobre o Carnaval Cultural de Aracati. Andando um pouco para cá, nós estamos aqui no salão, onde muitos eventos políticos aconteceram, inclusive envolvendo as famílias tradicionais do município de Aracati que moravam aqui. Explica pra gente quem morou aqui e o que era que acontecia aqui. Aqui os primeiros moradores foram da família Barroso de Melo, e aí foi seguindo para o Barão de Messejana, que é o nome da rua que nós temos aqui nesse beco, entre o museu e o Espaço das Artes. E depois a gente tem Coronel Alexandrino, né, que é filho de Coronel Alexandrino, que foram prefeitos da cidade de Aracati. Aqui a gente tem alguns quadros que representam eles, né, que é Coronel Alexandrino e Coronel Alexandrino. E nós temos essa sala principal, ela foi restaurada, né, logo após que o prefeito desapropriou e restaurou o casarão completo, e aí foi feita uma raspagem, como eu posso dizer, né. O pessoal do IFAM tem todo um critério para haver essa restauração, desapropriação do prédio. E aí eles raspam e encontram as camadas de tinta que tem embaixo das paredes. E aí foram encontradas todas essas pinturas. E lá em cima tem mais. Bom, chegamos aqui ao terceiro andar do casarão e aqui tem um contexto bem histórico. A gente observa o piso de madeira. E a gente vem mais um pouco para cá, e até para me acompanhar, você observa aqui que já tem um piso de tijolo batido. E tem uma explicação bem significativa para isso, porque aqui era onde ficavam os povos escravizados. E inclusive a gente tem até uma outra parte aqui que também ela serve de algo de muita importância na época, né, Uênia? Uênia, aqui o que é que o pessoal utilizava na época para poder... Aqui
aqui era um sistema de comunicação. Como eles ficavam aqui, eles não podiam sair porque eles ficavam trancados. Então, como eles tinham que avisar alguma coisa do Barão, justamente ali tem aquela janela, que ela é utilizada para ter a visão do Rio Jaguaribe. Então, chegava alguém desembarcando lá no Rio Jaguaribe, já avisava o pessoal lá de baixo, ó, chegou fulaninho, chegou tal pessoa. Graças a esse gradeado aqui, já que eles não podiam descer. A nossa equipe decidiu ir até o topo. Pois é, para a gente comprovar, nós chegamos até o topo, no sótão do casarão, que aqui também era utilizado de forma estratégica como mirante, exatamente como você falou. E a gente já pode observar, mas eu não estou vendo mais o rio aqui, né? Várias casas foram construídas ao longo dos anos, acabaram tirando essa visão. Inclusive existia uma situação, né, bem singela aqui. O fato é que todos os maiores casarões das pessoas mais ricas também, eles estavam sempre do lado de cada rua grande, né? Justamente para ter essa visão privilegiada do Rio Jaguaribe. E essas casas elas não existiam antes? Não existiam. E era principalmente de pescadores, né, justamente da beira do rio. E à medida que o Aracati foi crescendo, se desenvolvendo aqui, as casas estavam no campo de visão, né, das casas maiores. Além das exposições, o espaço também é reservado para outras atividades. Wênio, eu queria que você explicasse para a gente o que é que funciona aqui atualmente, como é que funcionam as visitas, tudo, para que a população possa entender um pouco. Aqui a gente faz parte da Secretaria de Turismo e Cultura, né? Então a gente segue todo o cronograma do município dos eventos, principalmente os eventos que são relacionados à Rua Grande. O Espaço das Artes é um dos equipamentos turísticos que fazem parte do City Tour, né? É um dos principais pontos onde eles fazem a parada, né? Para olhar a questão histórica de Aracati. E aí, seguindo pelo cronograma de eventos da cidade, a gente teve agora a feira, né? E aí a gente começou com a exposição Aracati Histórico. Nós temos também o Festival de Gastronomia, onde nós também já temos uma exposição prevista sobre o Emiliano de Queiroz. Além de que ao longo do ano a gente permanece mudando as exposições e recebendo projetos sociais, né? Que são de iniciativas do município. E a gente recebe principalmente o público de estudantes, né? Além da autoestação, que a gente recebe os turistas. Bom, e dando sequência à nossa rota de turismo, nós iremos agora para o nosso Museu Jaguaribano, mas antes, né, nós estávamos agora no Espaço das Artes e a gente observando esse beco, existe uma pequena estrutura que eu acho que muitas pessoas de Aracati se perguntam, né, mas que já foi muito falado, inclusive a Wênio vai até me ajudar nesse contexto histórico, porque é uma história muito marcante. Muitas pessoas já ouviram, mas para quem não ouviu, explica para a gente por que elas são interligadas dessa forma, dessa maneira. Realmente fechava isso aqui? É a tão famosa lenda do beco do museu, né? Que diziam que quando dava meia-noite esse beco se fechava e aí para evitar que isso acontecesse foi colocada aquela estrutura que é a barra de ferro. E aí logo após a criação da barra de colocar a estrutura, né, da barra de ferro, foi criada outra lenda que é a tão conhecida também, Romeu e Julieta do Aracati, entre os filhos dos barões, né? Uma menina e um menino que se apaixonaram e tinha esse romance impossível e cruzavam a barra de ferro para se encontrar durante a noite. E um certo dia esse beco se fechou e eles sumiram. Bom, e para a gente concluir, Wênio, fala pra gente como é que as pessoas de Aracati ou de outras regiões que tiveram interesse de visitar aqui todo esse monumento pode fazer. A gente funciona de segunda a sexta, né, em horário comercial, mas se você quer uma visita um pouco mais planejada, mais a fundo da história, aí você pode mandar um ofício, avisar antecipadamente que a gente recebe e faz um momento bem legal. Bom, e para a gente finalizar a nossa edição de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história do Aracati. E o lugar melhor que o aracatiense tem para fazer isso é o nosso Museu Jaguaribano. Vamos entrar e conhecer um pouco da nossa história. Fomos recepcionados por Zé Corrêa, que é um dos presidentes. Ele, inclusive, foi logo nos falando dos sócios fundadores que conduziram a existência do local desde o século XVIII. Ao todo, 28 contemplam essa lista. Que a gente já tem os sócios fundadores, né? Logo que fundadores, 6 ainda permanecem vivos. E como o museu não tinha propriedade, não tinha sede, ele celebra essa fundação, essa criação do museu no patamar da matriz, com esse registro. E presente está o Raimundo Girão, historiador e secretário de Cultura naquela ocasião. E ele fala o seguinte: se querem para o nascituro vida longa, que se constitua uma sociedade de direito privado. E é o que acontece. Eu acho que o museu completa 56 anos por ser uma sociedade de direito privado, com um estatuto bastante eficiente nas suas normas
e nós hoje somos a segunda geração de diretores do museu e observamos esse estatuto nos mínimos detalhes. Uma história bem curiosa é que o Museu Jaguaribano já havia sido tombado pelo Estado antes da chegada do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, aqui no município. Exatamente, a matriz e depois o edifício, essa edificação foi tomada pelo Estado. Então, quando o IPHAN chega para fazer o tombamento federal, passou 3 anos fazendo esse levantamento, o museu já estava preservado pelo Estado. Uma exposição de destaque na parte de baixo é essa sala, onde porta inúmeros objetos e instrumentos da época, e que também contextualiza a história do ciclo econômico da cidade. E o primeiro foi o período em que o Aracati foi o berço da criação bovina. Veja, o ciclo do gado, ele nasce antes mesmo da oficialização da vila. Ele é de 1730, dura menos de meio século. Mas ele foi intenso na atividade, ele chegou a transformar em carne seca 25 mil cabeças de gado no ano. Então isso, a economia ativa e muitos problemas na cidade, de higiene, de odor, a quantidade de mosca era muito forte. Isso incomodava as famílias, os rituais religiosos. Então esse ciclo teve uma importância muito grande para a criação da vila, para a oficialização da vila. Depois, o município foi terra da carnaúba. O ciclo da carnaúba foi e é muito importante ainda, né? Ele teve um desfavorecimento com o evento do plástico, mas ele hoje é considerado importante porque ele não polui, não contamina. O invólucro da cera de carnaúba defende os medicamentos, defende as maquiagens. E aqui a gente mostra uma prensa que veio de São João do Jaguaribe. A gente procura sempre contar a história do proprietário do objeto. No caso, a filha do seu Zezinho contou aqui a história dele e fala que ele se apoiava e dizia: com essa prensa eu criei minha família. Então, aqui também a gente relata o Vale do Jaguaribe. Os carros de boi vieram de Limoeiro. Essa prensa veio de São João do Jaguaribe. Em seguida, passou a ter como principal economia a cana-de-açúcar. Alguns instrumentos que foram usados no ciclo da cana. Temos os rótulos também da época. Alguns instrumentos, a forma de rapadura. Os produtos, a cana, o mel, a rapadura. Na sequência foi a vez do sal. O embarque do sal, ali tinha o rebocador mandado construir por Renato Caminha pelo COI, Henrique COI, e esse rebocador levava 10 barcaças de sal até o navio. Em seguida, foi a vez do algodão predominar por aqui. Fundação em 1875, e aqui conta a história curiosa com relação aos 252 tiares, o primeiro de origem inglesa vindo para Aracati, e trabalhando com 433 operários, 145 homens e 288 mulheres, quase o dobro dos homens, produziam 10 mil metros de algodãozinho por dia. Porque é o primeiro jornal que circula no interior do estado, em 1831, e que aquela exposição faz a referência a Aracati como parte do mundo gráfico. Então essa máquina ela servia para imprimir o jornal, Barão da Liberdade. Dos 28 sócios fundadores, tem bastante coisa aqui do principal deles. Ele foi a pessoa que chega no Aracati para fazer um trabalho através do SESI e começa a observar o descaso que estava havendo com o patrimônio edificado. E ele agrega outros cidadãos da cidade interessados na cultura, como Antônio Monteiro, Herculano Moura, e foi agregando as pessoas para a fundação do Museu Jaguaribano. Aqui o birô que ele trabalhou pertenceu a ele, a máquina que ele digitava, os 5 livros que ele produziu sobre a história do Aracati. Aqui também é possível conferir a história do avião que caiu e matou 2 pilotos alemães, onde o povo aracatiense, por ato de solidariedade, velou ambos na Casa da Câmara, sepultou na Praça da Cruz das Almas. Esse primeiro acidente aéreo do Ceará, em 1923,
Um ano depois é construído. Isso comove a cidade, porque como foi uma atração a descida do hidroavião no Jaguaribe, muita gente veio olhar. E depois do abastecimento, quando eles vão levantar voo, o avião incendeia e explode no ar, e isso comove a cidade. O funeral acontece na Casa da Câmara. Um ano depois é construído um monumento aos aviadores alemães, de 2,5 metros de altura. Falando de comunicação, aqui tem recordações de grandes contribuintes. Aqui a gente conta a historinha do Ernesto Gugel Valente, personalidade importante também na cidade, ele quem trouxe a primeira rádio. O Ernesto que foi, inclusive, até o dono da Rádio Cultura, né? Foi o criador da Rádio Cultura, né? E ele é quem, a atividade política dele, ele conquista a primeira ponte do Aracati. Isso que é curioso, quando ele chegou com a solicitação feita, redigida pelo Beni Carvalho até o Juscelino botou no pedido, quero fazer. E a primeira ponte acontece muito rápido, a execução dela. A gente observando aqui, nós vemos exposto na parede aqui do museu, vários instrumentos musicais, mas esses instrumentos eles não pertencem à Banda Jazz Club, né? Como a gente pode imaginar, porque quando a gente observa, a gente já imagina a Banda Jazz Club, mas eles pertenciam na época à paróquia do município de Aracati. Bandas de música do Aracati, fomenta todas as bandas, e inclusive famílias que tinham sua própria banda, como a família Zaranza, a família Figueiredo. Ele passa 3 anos pesquisando junto às famílias para poder publicar o livro. De tanta coisa interessante na parte de baixo, decidimos subir um pouco. Bom, e tem muito mais, inclusive nós estamos subindo aqui, nós vamos no primeiro andar saber o que acontece nesse primeiro andar aqui do Museu Jaguaribano. A partir desse ponto, que fica no primeiro andar do casarão, o visitante paga uma taxa que é nominada de manutenção. Por aqui, o principal conteúdo são os móveis que pertenceram a ilustres aracatienses que foram doados por familiares e amigos. A gente conta a história do Abelardo Costa Lima, a vida política dele e a memória do móvel que ele usou, da estante que ele usou, certo? No outro lado, Zé Armando Costa e todas as homenagens que ele recebeu, nacionais e internacionais, e os livros publicados. Bom, e a gente, rodando por aqui, nós observamos um outro objeto que foi doado por famílias aracatienses. Olha só, uma televisão. Imagina aí, naquela época, né? Eu acho que nessa televisão aqui, essa família deve ter visto o Brasil ganhar a Copa de 70, deve ter visto um pouco do contexto da Guerra Fria, de muitos outros fatos históricos que aconteceram no Brasil e no mundo, né? E a gente observa aqui o tamanho da dimensão. Essa televisão que pertenceu ao casal, né? O Raimundo Roberto Rodrigues e a Albaniza Bravo Rodrigues, né? E muitos desses objetos que a gente pode observar, um telefone aqui antigo, muitas dessas coisas você pode conferir aqui no Museu de Aracati, né? A gente vê e se surpreende, fica imaginando como é que funcionava nesse período, nessa época. O Correia, inclusive, me deu a honra de tocar um piano centenário, mas me dei melhor como um mero apreciador, que a gente pode observar, eles funcionam, inclusive, né? Você toca alguma coisa, Correia? Não. Não toca, né? Mas você tem a liberdade, pode usar. Posso usar? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Não, não. É. Vai lá. Se eu soubesse, eu faria, né? Melhor do que você, inclusive. Mas a gente observa, é muito difícil, né? Tocar o piano. Mas o curioso desse piano é que a proprietária, Dona Lourdes, com 90 anos, fazia um recital a cada manhã. Ela abria o piano e sozinha ela fazia um recital que deleitava as pessoas que estavam do lado ouvindo. Olha só, mais de um século, né, que a gente observa, inclusive que eles nasceram aqui, não seriam mais de 100 anos se estivessem vivos hoje. E nessas salas tem mais coisas que são dos mais simples objetos domésticos. Aqui o Eduardo Dias, jovem e velho, que leva o nome do nosso hospital. Isso. E ele foi um médico querido na cidade, criou 19 filhos, né? Ele chega com 10 filhos da Bahia. Depois do falecimento ele casa com a Anésia Felizmino e tem mais 9 filhos. Por fim chegamos à cozinha. A iluminação da época era um perquel numa lanterna, não é?
ou o farol, ou a piraca. E muitos desses objetos eles são daquela época. A gente pode até observar a geladeira um pouco mais robusta. Depois já é a geladeira a gás. E também pertenceu a Dona Lourdes Felismino. Lourdes Dias Felismino, ela que doou o piano. Queria demais agradecer a você, sua boa vontade de ter nos mostrado tudo. Eu acho que mostrar tudo não tem como, porque é muita coisa, né? Muita coisa, mas já deu pra gente ter um pouco do contexto histórico e quem tiver o interesse pode visitar aqui o nosso museu. Perfeitamente, é nosso convidado. O térreo é visitado sem cobrança de taxa. Se você quer acrescentar informação, aí você sobe para o segundo piso contribuindo com R$5. No caso, é por uma questão de manutenção. E os horários de funcionamento? No momento, como não temos funcionário, estamos trabalhando, nós membros da diretoria, só temos condição de abrir pela manhã. Havendo um agendamento, a gente abre de conformidade com o grupo que estiver agendando. Pode ser no sábado, pode ser em qualquer ocasião. A gente agradece mais uma vez e parabeniza vocês por esse grandioso trabalho de manter a nossa história viva aqui no município de Aracati. Obrigado também.